Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos mais uma vez juntos aqui por esse canal e louvamos e adoramos o nome do Senhor, porque podemos estar juntos. E eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer que Deus, Ele, apesar de todas as circunstâncias, Ele continua sendo Deus e Ele continua cuidando da nossa vida, mesmo que a gente não perceba. E nessa manhã eu quero conversar com você sobre uma coisa muito importante. E isso que é muito importante é como nós colocamos aí no tema dessa live devocional, sobre restauração espiritual. Restaurar é como se fosse você reconstruir algo, né? Trazer aquilo de volta à sua beleza anterior, por exemplo. Alguém que pega um móvel antigo, por exemplo, todo cheio de arranhões e com a sua proteção, a sua madeira, precisando de cuidado e tudo mais, vai lá e restaura tudo aquilo, torna aquilo de uma forma assim, aparência melhor, tudo o que precisa ser feito. Pois bem, muitas vezes as nossas vidas, elas estão todas arranhadas, a nossa vida está arranhada, a nossa vida espiritual está, nós estamos com desânimo, e tantas coisas podem acontecer. E o Senhor nos mostra que Ele precisa, o Senhor nos mostra que precisamos de restauração, e Ele nos mostra também que somente Ele pode nos restaurar. E essa é a notícia tão boa que nós temos, que quem restaura a nossa vida é o Senhor. Eu não sei como você está nessa manhã, o que passa pelo seu coração, passa pela sua vida, nesse tempo que nós estamos vivendo aí de quarentena, né? Esse tempo que muita reclusão. Ontem alguém dizia de uma irmã que estava chorando porque não conseguia vir para a igreja, vir no templo, estar junto com os irmãos, tinha que ficar trancado dentro de casa, essa era a expressão. Mas muitas vezes nós ficamos angustiados, depressivos, até inconformados com a situação, ou talvez então tristes, né? Se sentindo desamparados, até mesmo principalmente também por aquilo que outras pessoas estão sofrendo, outras lutas, e tudo isso passa diante dos nossos olhos e entra pela nossa vida, e muitas vezes nós ficamos realmente desamparados, nos sentimos desamparados e precisamos de uma restauração da nossa vida, precisamos realmente nos sentir restaurados pelo Senhor, reanimados. Eu gostaria de falar com você Jonas 2, versículo 7, um versículo da palavra do Senhor. Jonas 2, versículo 7, quando diz assim a palavra de Deus: Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia. Quando Jonas escreve isso, ele estava no ventre do peixe, diz o texto bíblico aqui, capítulo 2, e ele diz sobre desfalecimento. Quantas vezes nós estamos também desfalecendo? O que é desfalecer? Perdendo as forças, morrendo. E espiritualmente pode acontecer isso na nossa vida. Quem entregou a vida a Jesus, é bom deixar bem claro que quem entregou a vida a Jesus nunca vai morrer espiritualmente, mas pode se sentir muito triste ou até mesmo precisar de um renovo espiritual que só quem pode fazer é o Senhor. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a pensar sobre isso, como está a sua vida espiritual, como está a sua consistência espiritual, o que tem acontecido com você. Vamos à história de Jonas, rapidamente. Jonas recebeu, no capítulo 1, quando nós olhamos aqui, olha, a palavra do Senhor veio a Jonas, e Deus disse para ele: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas foge da presença do Senhor em direção a Tarso, totalmente oposto àquilo que Deus tinha mandado. Nós sabemos que nessa viagem que Jonas faz para Tarsis, acontecem muitos problemas, ele coloca outras pessoas em risco, que eram as pessoas que estavam na embarcação com ele, e ele pede para que ele fosse jogado fora do navio, e quando ele é jogado fora, tudo se acalma. E aí Deus, através desse grande peixe, ele o traz de volta para onde? A Nínive, para fazer aquilo que Deus tinha
enviado ele para fazer. Jonas não se conformava em ter que pregar em Nínive, porque os habitantes eram maus e toda situação que acontecia. Mas Deus dá uma disciplina muito grande, uma lição muito grande na vida de Jonas, e ele lá no ventre do peixe, quando a alma dele estava totalmente desfalecendo, ele entende isso que Deus estava fazendo por ele. Quando lemos todo o livro, nós vemos muitas indagações de Jonas ainda, mas eu gostaria que você pensasse junto comigo sobre quantas vezes nós resolvemos fazer as coisas segundo o nosso próprio coração, não ouvindo ao Senhor, e não entendemos por que a nossa alma então desfalece. Uma boa notícia é que sempre que há desfalecimento, há desânimo, nós precisamos de restauração. Jonas precisava de restauração naquele dia, como nós precisamos também sempre do quê? Da restauração. E eu convido você nessa manhã a deixarmos Deus nos restaurar. Deixe Deus restaurar o seu coração, a sua vida espiritual e tudo aquilo que é necessário em seu coração. Você tem andado feliz espiritualmente, você tem buscado a Deus diariamente, você tem lido a palavra de Deus, tem orado ao Senhor, tem colocado tudo diante do Senhor. Então, são marcas que nós vemos, Deus, nós precisamos de restauração, eu preciso de restauração. E eu gostaria de que nós vêssemos como é esse processo de restauração olhando para a vida de Jonas. 3 lições muito básicas, 3 palavras muito simples, mas que nos informam sobre restauração espiritual e esse processo. A primeira coisa que eu olho para esse versículo e olho justamente para ele, para entendermos como Deus nos restaura. Deus nos restaura, para Deus me restaurar espiritualmente, eu preciso reconhecer que eu preciso disso. Eu preciso reconhecer a minha necessidade. Jonas diz aqui, quando a minha alma desfalecia, quando a minha vida desfalecia. Quantas vezes nós não entendemos o que Deus pode fazer porque nós não reconhecemos a nossa necessidade. Olha, se eu estou frio espiritualmente, se eu não tenho alegria em viver, se eu não tenho alegria em ler a palavra de Deus, se eu não tenho alegria em orar, se eu não tenho alegria em buscar a Deus, isso está tudo mostrando que eu preciso de restauração. E quantas pessoas, não é, muitas vezes, têm seus corações duros diante de Deus e não reconhecem como Deus precisa restaurá-los. Agora pela manhã, eu ouvi uma devocional, ouvi a devocional do irmão que falava sobre Pedro. Pedro andou pelas vistas e não por visão espiritual. Ele deixou de enxergar o Senhor na frente dele e começou a submergir nas águas. Quantas vezes nós queremos andar pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, intelecto, pelo nosso próprio orgulho, e não reconhecemos que estamos desfalecendo e precisamos do Senhor. Então, para haver restauração, eu preciso reconhecer. O reconhecimento é necessário. Também, quando eu olho para o texto bíblico sobre restauração espiritual, além do reconhecimento, eu preciso recorrer a quem pode me restaurar. Jonas diz aqui, olha, eu me lembrei do Senhor quando minha alma desfalecia, minha vida desfalecia. Ele reconheceu, mas ele também recorreu. A quem devemos recorrer? A Ele, ao Senhor, não a outro. Não a outro. Se você é como eu, às vezes nós passamos por situações difíceis e ficamos entristecidos, ficamos até magoados, ficamos chateados. E aí você vai falar com alguém. Eu devo falar com quem? Recorrer a quem? Ao Senhor. Somente Ele. Não tem outro não. Então, Jonas diz, eu me lembrei do Senhor. Vou recorrer a Deus. Meus irmãos, nada melhor há do que recorrermos ao único que pode nos responder. É o Senhor. Não há outro. Não tem outro não. Eu preciso recorrer a Ele. Se eu falo com outras pessoas sobre o que eu estou vivendo, não falo para Deus, eu estou fazendo o caminho errado. Eu estou deixando muitas vezes até que o pecado tome conta do meu falar, do meu coração. Eu preciso recorrer ao Senhor. E quando eu reconheço, quando eu recorro, a restauração espiritual vem porque existe o resultado. Jonas diz aqui, olha,
Eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e aí continua o texto, a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Qual o resultado? Quando nós reconhecemos e vamos até Deus recorrendo à ação dele, a nossa oração chega a ele. Nós temos resposta, que vem de onde? Direto do trono de Deus. Não existe outro lugar para obtermos a resposta certa para a nossa vida, a não ser o trono do Senhor. Eu convido você nessa manhã a deixar Deus restaurar a sua vida. De que forma? Você precisa reconhecer. Eu e você precisamos reconhecer. Reconhecendo, nós recorremos a Ele. E recorrendo a Ele, nós temos resposta garantida. A restauração espiritual é assim. Eu reconheço, eu recorro a Deus e Deus me responde para a glória dele. Que façamos isso, independente do que estamos vivendo. Este é o caminho correto, este é o caminho bíblico, esse é o caminho que traz resultado, que é espiritual. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por sua graça, muito obrigado porque o Senhor nos restaura e o Senhor nos dá certeza, ó Pai, que nós precisamos reconhecer aquilo que necessitamos, recorrer ao Senhor, que o resultado, quem dará as nossas vidas é o Senhor. E nós pedimos dessa manhã, Pai, por favor, que o Senhor faça essa restauração em nossa vida, em nosso coração, em tudo aquilo que precisamos. Ó Pai, qual seja a área, mas principalmente, ó Pai, que o Senhor nos restaure espiritualmente para vivermos para a sua glória. Ó Pai, eu clamo por aqueles que precisam da ação do Senhor em suas vidas, que estão enfermos. Eu clamo por aqueles que precisam da ação do Senhor em suas vidas porque estão desanimados. Que o Senhor cuide de cada um. Socorre aqueles que estão nos leitos da enfermidade, ó Pai, de hospitais ou dos seus lares. Levanta-os, ó Pai, curados para a sua glória. Eu lembro, ó Pai, de todas as pessoas que são vítimas desse coronavírus, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde, que o Senhor dê toda a restauração necessária. Eu clamo, ó Pai, por aqueles que estão enfermos com outras doenças, como temos lembrado aqui, de vários nomes, ó Pai, diariamente, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja recuperando, ó Pai. Lembramos, ó Deus, da Nicole, do Pedro, lembramos, ó Pai, da Celinda, lembramos do João, lembramos, ó Pai, do Márcio, da Vanice, lembramos da Maria da Glória, lembramos, ó Pai, de todos aqueles, ó Pai, que foram acrescentados, que precisam do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor haja. Lembramos de todos os profissionais de saúde que nessa época de pandemia têm estado à frente da luta, ó Pai, contra esse vírus, que o Senhor tenha misericórdia, dê proteção. E o Senhor sabe como o nosso mundo carece da cura, Pai, e a cura só vem do Senhor. O Senhor faça isso para a sua glória. Mas eu clamo também pelo seu servo Sócrates, ó Pai, que temos insistido em oração diante do Senhor por ele. Pedimos, ó Pai, que o Senhor restaure a sua vida, que o Senhor que ele esteja bem melhor hoje, ó Pai, e que esse processo de cura chegue ao final e que o Senhor possa realmente nos mostrar como o Senhor é grandioso e poderoso. Celebramos já o seu nome e continuaremos a celebrar em gratidão pelo que o Senhor está fazendo. Ó Pai, cuida da vida da Lúcia, sua esposa, das suas filhas, e que elas fiquem felizes, ó Pai, a recebê-lo de volta em seus lares brevemente, ó Pai. Ó Pai, continua a cuidar do seu servo, no ministério dele, e devolve, ó Pai, ao ministério que o Senhor mesmo já colocou na vida dele, que é na nossa Convenção Batista Brasileira. Ó Pai, continua cuidando do nosso dia, cuida das nossas vidas, dependemos do Senhor. Age em nosso coração, em todas as famílias, porque carecemos do Senhor. Guarde-nos em tudo que temos que realizar hoje, ainda nessa quinta-feira. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus cuide do seu coração. Tenha um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo, tendo as vidas e os corações restaurados espiritualmente. Amém.